Olá pessoal, me chamo Márcia Juliana e estou aqui para fazer mais uma tiragem nos oráculos. Estava pensando na seguinte questão para ser analisada: com quem devemos nos preocupar nesses primeiros meses de 2024? Com quem devemos nos preocupar? Aquela preocupação no sentido de uma pessoa que realmente não está numa boa afinidade com a gente, não está em sintonia, é uma pessoa que tem um microcosmo totalmente diferente do nosso e que por isso pode vir a ser um problema. Mas, né, por uma questão do destino, essa pessoa está ao teu redor, está no mesmo ambiente, está neste contexto contigo e que você precisa ter cuidado com essa pessoa. Eu escolhi então o oráculo de Kipper, tá? É um oráculo muito bom e vamos ver então o que ele nos avisa, o que já está preparado no inconsciente, que pessoa devemos nos preocupar. Peço, então, aos meus mestres, à espiritualidade, a Deus Pai Todo-Poderoso, que nos ajude a canalizar essa mensagem a todos aqueles que precisam ouvir e que se conectarem com este vídeo. Com quem devemos nos preocupar nesses meses iniciais de 2024? Com quem devemos nos preocupar? Devemos atentar para quem? Ou também para o que, né? Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser um pensamento, uma emoção que devemos atentar e nos preocupar. Vamos ver então. 3 cartinhas. A primeira que sai, Bad Health. Então, aqui nós temos que nos preocupar com as questões de saúde. Então, aqui não veio a representação de uma pessoa. Ou se for uma pessoa, ela está neste contexto da saúde, que lida com a má saúde das pessoas. Mas vamos tentar ver pelos dois lados. A pergunta foi: devemos nos preocupar com quem, com o que, né? E aí, a primeira carta que surge é Bad Health. Então, questões de saúde, de má saúde, de uma influência que possa vir de uma pessoa em relação à tua saúde, né? Para te deixar numa má saúde. Ou, numa hipótese também diferenciada, uma pessoa que trabalha nesse contexto, que cura pessoas, né? Um mestre curador, um guru, alguém que a gente deva ficar de olho, ficar atento, né? Porque envolve a palavra saúde, má saúde e as pessoas relacionadas a esse contexto. Então, a primeira dica do oráculo de Kipper é cuidar com questões de bad health, má saúde. Então, eu diria que ficarmos atentos com pessoas que trabalham na área médica. De repente, né, a gente respeita aquele diagnóstico, mas tentarmos buscar mais informações, pesquisar mais em relação a questões que evidenciam uma má saúde ou um possível diagnóstico. Então, a gente fica atento, se preocupar com isso. Se você não está bem de saúde, comece a se preocupar com a sua saúde. Comece a buscar, investigar e buscar pessoas de confiança dentro da saúde, dentro do âmbito da saúde, uma pessoa que você confia. Se você tem uma facilidade em intuir, em conectar com teus mestres, ou tem recursos espirituais,
ou outros que não somente os físicos para fazer essas pesquisas, conte com isso, porque ajuda muito na hora de uma decisão, na hora de um diagnóstico. Então, retomando a pergunta, com quem ou com o que devemos nos preocupar? Nesses primeiros meses de 2024, sai a primeira cartinha, má saúde. Então, eu penso que são médicos, são gurus, a própria saúde ou a própria má saúde, que são pontos que nós devemos atentar nesses primeiros meses de 2024. Agora, a segunda cartinha veio com concern. Então, essa cartinha aqui nos mostra um homem muito preocupado. Então, aqui, nós temos que focar nesse homem que está preocupado, ou uma pessoa que está preocupada, ou a própria preocupação. Então, existem pessoas que de repente estão preocupadas, estão estressadas, estão num nível de experiência existencial diferente, de muita tensão, de muita preocupação, e que de repente essa convivência com esse tipo de pessoa pode afetar a tua saúde, né, fazendo uma conexão com, agora a gente vai tentando criar uma historinha aqui, né, então, com as questões de uma má saúde, então há uma preocupação em relação a um contexto de saúde, né, então, ou há uma preocupação em relação a uma pessoa que é tensa, que é estressada, que está muito preocupada, que está te focando bastante, ou que está preocupada na tua saúde, ou até mesmo uma pessoa que queira prejudicar a tua saúde, sendo super, super, super maléfica, né? Pensando que vivemos num mundo dual, em que existem pessoas que habitam e se conectam com as trevas, então, ou espíritos, né, que habitam as trevas e influenciam pessoas, uma pessoa preocupada em prejudicar a tua saúde, ui, que horror, quem faria isso? Ou um espírito masculino preocupado em prejudicar a tua saúde, não sei. Estou hipotetizando, mas o fato é que temos que cuidar com a saúde, questões do ambiente de saúde, né, esses ambientes de cura, esses ambientes que, tanto no ponto positivo, né, quanto negativo, fazer muita pesquisa, investigação, ficar com o pé atrás e realmente tentar utilizar a tua intuição aí para as melhores decisões nessa área, e realmente é uma área que vem confirmada que é uma pessoa representando uma preocupação, e aí então temos muitas ideias que a gente pode tirar dessa leitura, dessa imagem, né? Então, como eu disse, uma pessoa preocupada com a sua saúde, uma pessoa que se preocupa demais, uma pessoa que está muito tensa, que está ansiosa e que está com a saúde abalada em função disso, ou que influencia as outras pessoas em função disso. Então, podemos fazer essa relação. Aí a terceira cartinha que saiu, Mature Woman. Aí vem uma pessoa que a gente tem que se preocupar. É uma mulher madura, é uma mulher segura de si, é uma mulher que tem estilo, é uma mulher bonita, tem bom gosto, né? Então, com quem a gente deveria se preocupar nesse contexto também? Com essa mulher. Existe uma mulher aí que nós temos que ficar de olho, ou porque justamente ela esteja preocupada com a nossa má saúde, ou aqui, ó, fazendo uma narração, né? Ela está preocupada com a nossa má saúde, ou ela está preocupada em nos fazer mal na saúde, ou ela é uma pessoa que está dentro desse contexto já, de ser uma pessoa tensa, uma pessoa ansiosa, uma pessoa desequilibrada, que já está com uma má saúde, e é uma pessoa que a gente não deveria
conviver ou pelo menos ajudar no que for possível, mas com uma certa distância, porque o foco dessa leitura, eu pedi para os mestres que me mostrassem com que a gente devesse nos preocupar, mas nesse sentido negativo mesmo, aquela pessoa que tá querendo te fazer mal, aquela pessoa que não vai com a tua cara, gratuitamente ou às vezes por motivos insanos. Mas existem pessoas que pegam no pé da gente gratuitamente, né? Então, no caso aqui, as 3 cartas que apareceram, elas nos trouxeram uma narrativa bem interessante, né? Realmente apareceu uma mulher, apareceu um homem. Esse homem pode ser uma representação, já que essa narrativa se encerra com 3 cartas, né? Então, ela pode representar, assim, a preocupação dessa mulher com a má saúde, né? E pode ser uma preocupação, né, dessa mulher com a sua saúde, ou deste homem com essa saúde, e tem que ver o que está girando ao redor nesse contexto, né, para a gente fazer bem aquela análise individualizada a partir dessas representações, né? Cada contexto vai fazer uma análise dessas 3 cartas, essa sequência de cartas de início, meio e fim, e que na vida de cada um vai se configurar numa historinha peculiar, mas com a mesma essência, né? Essa é a essência. E que pode se diferenciar na vida de cada um de uma forma diferente aqui e ali, mas vai ter uma linha de pensamento que é essa. Não adianta. Todo mundo que vê esse vídeo vai ressoar com isso aqui. Tem que se cuidar com uma mulher, preocupação, tensão, foco, né? E a questão da má saúde. Olha só, poderia ser uma mulher, vamos supor uma guru, né? Uma guruzinha que trabalha nesse contexto de saúde, ou uma enfermeira que trabalha no contexto de saúde, que está preocupada com a tua saúde, preocupada com a sua saúde, ou preocupada em te fazer mal na saúde, ou espiritualmente, te fazer mal na saúde espiritualmente, com os pensamentos, ou com intenções, né, fofocas e etc e tal, enfim. São muitas coisas que podem fazer com que a gente crie N historinhas a partir daqui e tente entender o que os mestres da espiritualidade tentaram nos dizer e nos avisar. Mas, em relação a isso, temos que cuidar, então, má saúde, preocupação e mulher madura, uma mulher experiente. É ela que aparece aqui que a gente deve cuidar, alguma coisa nesse contexto. Vou tirar uma cartinha no baralho cigano só para confirmar. E vou tirar uma também no oráculo do Arcanjo Miguel, da Doreen Virtue. Vamos ver aqui que cartinha que nós temos que... Então, dentro desse contexto, com quem nós temos que nos preocupar nesses primeiros meses de 2024? O que, com que situação nós temos que nos preocupar? Uau, já caiu ali, ó. Vamos ver o que caiu. Caiu em cima da carta Concern, a mulher. A mulher, confirmando, temos que nos preocupar com uma mulher. É uma energia feminina, é uma mulher que está com determinadas expectativas em relação à tua saúde. Quer te fazer mal, quer te prejudicar, de repente pensando muito mal em ti, te mandando pensamentos horríveis, fazendo feitiço, pensando, mantrando, fazendo N ritos, né, para prejudicar a tua saúde. E a preocupação dela é esse, o foco dela é esse, né? Porque as cartas aqui, elas demonstraram bem esse peso da preocupação e da má saúde. Então, se for uma pessoa bem psicopata, que quer muito te fazer mal, né? Ela tá muito preocupada em chegar nesse ponto, né? E claro que isso não vai acontecer, né? Porque já foi revelado, a partir do momento que tá revelado, a gente sabe que não vai acontecer. E eu vou fechar justamente com o oráculo do arcanjo Micael, Arcanjo Miguel, nosso anjo protetor aí, ó, para cortar toda essa intenção maligna, se assim for, né, se
tiver tão pesada a energia nesse sentido dessa mulher. E aí agora me veio que a gente pode ampliar, né? Porque às vezes a mulher representa instituições, né? Por exemplo, uma instituição feminina, a igreja, a escola, ok? Às vezes a gente consegue fazer uma ampliação assim, ó, muito macrocósmica, né? Para tentar entender. Mas as cartas foram abertas hoje e aos pouquinhos, a partir de agora, você vai ver que alguns sinais começam a aparecer a partir dessa leitura. Vou tirar mais uma. Caiu uma aqui, mas eu vou tirar mais uma. Vou tirar mais uma do Arcanjo Miguel para fechar. Para fechar esta jogada. Opa, caiu duas. Feito. Agora vamos aceitar aqui. A primeira que caiu, explore your options. Ah, viu, ó? Explore as tuas opções. Querido Deus, obrigada pela tua sabedoria e amor para me ajudar a ver, entender e avaliar todas as minhas opções alternativas. Por favor, me guie na melhor direção para minha saúde, felicidade e propósito de vida. Então, essa carta ressoa com uma das primeiras leituras e interpretações que eu fiz no início dessa tiragem, de que realmente nas questões de você estar num contexto de saúde, pesquisando, investigar a questão da saúde, se você é essa mulher também, né, que está preocupada com a tua saúde, com a tua má saúde, então, de você investigar vários profissionais, né, vários médicos, fazer uma pesquisa bem aprofundada, seguir a tua intuição, utilizar recursos espirituais até se for preciso, para ter certeza nas decisões e explorar essas tuas opções, né, as várias opções para chegar a um bom diagnóstico, ou não se apavorar com diagnósticos, ou principalmente buscar profissionais confiáveis, né, que você se sinta segura, que você confia nesses médicos, nesse guru, nesse mestre curador, né, nesse benzedeiro, para que as tuas opções, você tenha uma conexão e uma certeza de que você está em boas mãos. E aqui, ó, vem uma cartinha fechando que as tuas crianças estão sendo cuidadas pelos anjos. Então, queridos anjos guardiões das minhas crianças, que são nascidas e não nascidas, então ainda tem crianças para vir, né, ao mundo, e elas já estão protegidas, e as crianças que já nasceram estão sendo protegidas também pelo Arcanjo Miguel. Obrigada por assistir as minhas crianças, cuidar das minhas crianças e assegurar a felicidade delas e segurança. Por favor, me guie de modo que eu conheça os melhores caminhos para ser um bom pai, um modelo de pai e mãe para as minhas próprias e as outras crianças. Que legal. Então, olha só, essa questão dessa preocupação também pode ter a ver no contexto da saúde, a questão de crianças, né? A preocupação em relação à saúde, ao cuidar de crianças, ao cuidar dos filhos, ou para ter filhos, ou uma mulher que está preocupada com isso, ou uma mulher que quer prejudicar alguém nesse sentido, em relação à criação dos filhos, em relação à produção de uma nova família, querer impedir. Então, são várias as questões que podem surgir aqui, mas cada caso seria um caso, né? Mas aqui, no geral, eu fazendo uma leitura um pouquinho mais negativa, até mesmo porque o foco foi esse, né? Eu pedi para focar na questão negativa, então eu tentei fazer uma leitura mais nesse viés da preocupação com algo que é negativo do que positivo, justamente para a gente ficar atento aí. Então, explorar várias opções e saber que as nossas crianças e também os jovens ou o nosso espírito de criança, tudo que está relacionado às crianças estão sendo protegidos
nossa criança interior também, né? Vamos ampliar, está sendo protegido pelo Arcanjo Miguel. Então, tá, pessoal? Seria essa a leitura de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenha ressoado, né? Com alguns de vocês. Abraço aí, até mais.